Boa noite, pessoal. Como vai? Ontem eu me propus aqui no Instagram a responder algumas perguntas que me fizessem aqui e eu estou preparando esse vídeo justamente para cumprir com a minha promessa, certo? Eu quero agradecer a um pouco mais de 100 perguntas que eu recebi e eu selecionei 10 desses temas que apareceram ali para poder responder porque eu achei que foram os temas que mais apareceram ali, então eu vou conseguir sanar a dúvida do maior número de pessoas, ok? Eu fiz uma colinha aqui entre as perguntas e respostas, eu vou acompanhando elas aqui e vou respondendo. Pois bem, a primeira pergunta é: o empregador poderá mudar a data do pagamento do salário? É uma pergunta muito interessante, né? Porque assim, a gente sabe que a CLT ela prevê o pagamento do salário até o quinto dia útil de cada mês, ao mês subsequente da prestação do serviço, né? Ou seja, até o quinto dia útil do mês subsequente, o empregador deve fazer o pagamento do meu colaborador, né? Ou seja, o empregador deve fazer o pagamento do salário do colaborador que ele tenha dentro da empresa. Correto. A Constituição, ela não prevê essa hipótese do pagamento até o quinto dia útil, ela prevê o pagamento do salário. Então, ao meu ver, sim, ele é possível fazer a alteração da data do pagamento enquanto durar esse período de calamidade com base no artigo 2º da MP, ok? Mas lembre-se que todos os acordos deverão ser por escrito. Não poderão haver acordos verbais nesse sentido, tá? Lembre-se também que temos a questão da antecipação salarial do mês próximo, né? Por exemplo, ou vale, né? Comumente chamando. Então, essas datas não vão poder coincidir, ok? Quais horas deverão trabalhar nesta quarentena? Então, essa é uma pergunta um tanto quanto abrangente, se a gente for parar para pensar, né? Aqui no estado do Paraná, eu sou de Curitiba, aqui no estado do Paraná o nosso governador emitiu um decreto onde ele selecionou ali 25 áreas de atuação onde elas não poderão parar, tá? Eu não vou falar cada uma aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar elas listadas aqui embaixo, tá? O decreto é o 4.317 de 2020 e eu vou dar uma dica para vocês. Onde vocês lerem setores nesse rol de atividades, leiam setores que trabalham em prol dessas atividades essenciais, né? As demais atividades estão suspensas, ok? Posso antecipar as férias de um colaborador mesmo ele estando há 4 meses na empresa? Então, essa é uma pergunta muito importante também, porque assim, o artigo 6º da MP 927 de 2020, ele prevê a antecipação das férias. Tá? Então você pode prever o período, antecipar o período aquisitivo das férias e já conceder elas. Só que o teu colaborador vai ter muita ciência de que ele no próximo período concessivo ele não vai ter direito a essas férias, mas é uma hipótese sim. Qual é o prazo para pagamento das verbas rescisórias se eu for demitido? Então, o pagamento das verbas rescisórias, o prazo para o pagamento das verbas rescisórias nesse período de calamidade, que vai até o dia 31 de dezembro de 2020, ele não foi alterado, tá? Então, o prazo continua sendo 10 dias a partir da extinção do contrato de trabalho. E o pagamento ele não pode ser parcelado, tá? Tem que ser um pagamento em parcela única até 10 dias do final. Até 10 dias do término do contrato. Demiti meu colaborador porque tive que fechar a empresa, mas ele está se negando a vir na empresa receber, por conta do coronavírus, Covid-19. Ele não está me passando nenhuma conta bancária para eu fazer o pagamento. O que devo fazer? É uma pergunta também bem interessante, né? Assim, se o colaborador der causa ao atraso no pagamento das verbas rescisórias, você tem que comprovar isso, para senão você vai ser incidido as multas que trata o artigo 477 da CLT, que é o valor de um salário a mais a ser pago para o colaborador. Nesse caso, o que te orienta é o seguinte: veja se ainda tem prazo para fazer o pagamento dessa verba rescisória, contrate um advogado e proponha uma ação que a gente chama de consignação em pagamento, né? Veja que é uma situação até que talvez deva ser respeitada pelo colaborador, mas ele também não pode deixar de receber as verbas rescisórias que ele faça direito, né? Então você deposita esses valores em juízo e afasta essa responsabilidade sua, ok? Fui transferida para home office. Tenho direito ao vale alimentação? Então,
quando você trata de home office, o empregador ele tem que dar todo o suporte para que o colaborador preste serviço no home office, tá? O empregador ele não vai poder deixar só transferir o empregado do home office e não poder dar nenhuma assistência para ele, tá? Então o empregador vai ter que arcar com as custas de internet, vai ter que arcar com as custas de energia do período de trabalho, talvez ali com algum equipamento ergonômico, alguma coisa do gênero, o empregador vai ter esses ônus dessa transferência do empregado para o home office. A questão do vale alimentação, ela é sempre para o trabalho, né? O trabalhador estará ali, ele vai ter o direito de receber o vale alimentação, né? Porque ele está trabalhando. Então ele não deixou de prestar serviço. Por mais que ele esteja em casa, ele não deixou de prestar serviço. Então ele vai ter esse direito ao vale alimentação, sim, mesmo estando em home office, tá? Mas assim, se o empregador ele já não pagava o home office e fornecia alimentação na empresa, né, como algumas empresas deixam um refeitório lá pronto, etc., o empregador vai ter que dar uma forma ou compensar financeiramente isso para que o empregado também se alimente em casa, né? Então, essa situação aí não muda. Posso descontar esses dias de afastamento do meu funcionário? Não, não pode, tá? O artigo 3º, o parágrafo 3º da Lei 13.979 de 2020, né, a lei que a gente batizou de a Lei do Covid, ele cita ali as hipóteses, né, de isolamento, quarentena e afins. Então, assim, toda falta em virtude do corona são faltas justificadas, tá? O que pode acontecer se o colaborador tiver ali um atestado médico, alguma coisa do gênero que oriente ele a ficar em afastamento, tendo em vista essas suspeitas de ter contraído corona, o empregador ele pode encaminhar o colaborador para o INSS para a realização de uma perícia, né? Aí o que acontece? Paga-se os primeiros 15 dias e depois o INSS arca com os demais, ok? Meu patrão colocou o banco de horas negativo na empresa para pagarmos isso em 18 meses depois da quarentena. Está certo? É possível, tá? É possível que esteja correto, né? Desde que esteja por escrito. A Lei 13.467 ela instituiu o banco de horas por acordo individual até 6 meses. E depois desses 6 meses teria que ser só por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, né? Mas tendo em vista o estado de calamidade ali, a MP 927 autorizou o banco de horas por até 18 meses. Então o colaborador poderá trabalhar até 10 horas por dia, né? Ou 2 horas extras a mais, para quem tem ali uma jornada reduzida, que é a questão de jornalistas ali e outras profissões, ok? Então, 2 horas extras por dia a mais, ou até o limite de 10 horas para quem trabalha 8 ou 9 horas por dia. O governo afastou o pagamento do FGTS desse período? Não, não afastou. O que aconteceu foi que o governo deu um fôlego para o empregador para que ele não precise depositar o FGTS das competências de março, abril e maio, que vencem abril, maio e junho, e ele vai fazer esse pagamento de forma parcelada, cumprindo os requisitos ali da MP 927, ok? Meu empregador quer reduzir o salário em 25%. Pode? Não, não pode. Não pode reduzir em 25% o salário dos colaboradores. Assim, a MP, ela previa a hipótese da redução do salário em 25%, e também o afastamento de 4 meses do colaborador. Porém, esses artigos foram revogados, né? Então eles não estão mais vigentes. E como eu falei anteriormente, o acordo entre empregado e empregador ele não pode ir contra a Constituição. E a Constituição veda a redução salarial sem homologação do sindicato, tá? Então vai depender de uma convenção coletiva ou um acordo coletivo ali para redução desse salário. O acordo individual entre empregado e empregador não pode autorizar, tá? E assim, se ocorrer a redução desse salário por força de acordo com convenção coletiva, o colaborador vai ter direito a uma estabilidade profissional que trata o artigo 611-A, parágrafo 3º da CLT. Beleza? Essas foram as 10 perguntas que eu selecionei aqui, tá? E assim,
Por exemplo, vou responder aqui uma outra que me surgiu, que eu acabei lendo. O empregado ele tem garantia de emprego nesse período de quarentena? Não, não tem. O direito de demissão, de rescindir o contrato, o direito de terminar o contrato, ele ainda permanece tanto para o empregado quanto para o empregador, ok? Então, assim, é o que a gente chama de direito potestativo, tá? O direito potestativo é aquele direito que ele não pode ser refutado. Por exemplo, um casal que quer se divorciar, né? Ninguém pode ir contra aquela decisão daquele casal se divorciar, porque é uma decisão deles, né? É uma decisão de rompimento deles, é um direito potestativo. Um não pode ir contra a decisão do outro em querer se divorciar. Então o empregador não pode ir contrário ao direito do empregado de pedir a demissão, da mesma forma que o empregado não pode ir contra a decisão do empregador de rescindir o contrato de trabalho, tá? Porém, antes de fazer a demissão, eu sugiro muita cautela aos empregadores, tá? Por quê? Existem outros mecanismos ali de proteção ao contrato de trabalho que, ao meu ver, a demissão não é o mais correto nesse momento. Esse momento é um momento de união, né? Nós precisamos manter as nossas cabeças e corações tranquilos e tomar a decisão mais correta. E, ao meu ver, a demissão não é o meio mais eficaz agora. Não só para a questão da economia, mas também para a saúde das próprias empresas, né? Porque após essa recessão, esse período de quarentena, essa questão do coronavírus, o mercado vai voltar, as necessidades irão voltar e nós vamos precisar de um mercado de serviço e de prestação aí de todos os insumos necessários para o crescimento da nossa economia, tá? Então, ao meu ver, a demissão não é o melhor caminho nesse momento, ok? Eu espero ter auxiliado aí mais uma vez e se ficar qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar aqui nos comentários e eu vou tentar responder aí de uma forma mais rápida, ok? Saudações, fiquem com Deus, aquele abraço.